Olá pessoal, bem-vindos ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos e eu toda terça e quinta trago aqui para vocês casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de misteriosos desaparecimentos, não somente dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal e subscreva-se e não deixe de nos acompanhar aqui. Essa é a história de Riva Scamp e Oscar Leonard Corp Pistorius. Riva Rebecca Steenkamp. Ela nasceu no dia 19 de agosto de 1983, no dia que eu nasci. Filha de Barry Steenkamp, ele era um treinador de cavalos, e de June Marshall. Ela nasceu na África do Sul. E o Barry nasceu também na África do Sul e a June na Inglaterra. Ela tinha um meio-irmão, Adam, e uma meia-irmã, Simone, que era bem mais velha do que ela. A Riva era uma modelo muito famosa, lindíssima, e ela tragicamente teve a vida tirada de uma forma covarde em 14 de fevereiro de 2013. Ela formou-se em Direito, mas não havia prestado o exame que seria o equivalente à Ordem dos Advogados do Brasil. Ela nunca chegou a prestar, mas ela trabalhava como paralegal, que seria menos que advogado, vamos dizer assim, mas um assistente de advogado. Porém, muito tempo depois, ela tornou-se uma modelo internacionalmente conhecida, belíssima, renomada no mundo da moda. Ela foi o rosto da Avon na África do Sul. Trabalhou como apresentadora para uma rede fashion na África do Sul, estrelou em vários anúncios de televisão para Toyota, Land Cruiser. Ela foi uma celebridade na televisão em 2012 na África do Sul. Riva encontrou-se com Oscar Pistorius, ele um atleta internacional renomado, em 4 de novembro de 2012. Pistorius, ele é filho de Henk e Sheila. Ele nasceu em 22 de novembro de 1986 em Joanesburgo, na África do Sul. Ele cresceu em um lar cristão, ele tem um irmão mais velho, Cole, e uma irmã mais nova, Aimee. Sheila Pistorius faleceu aos 43, quando Pistorius tinha apenas 15 anos. Ela foi uma grande influência na vida do filho. Pistorius é um sul-africano branco, com ascendência italiana de seu bisavô materno, que foi um imigrante italiano no Quênia. O casal começou a namorar oficialmente em novembro de 2012. Eles estavam namorando apenas 3 meses quando uma fatalidade ocorreu. Mas vamos voltar aqui um pouco no tempo para saber quem era o Oscar Pistorius, que eu vou chamar aqui de Pistorius. Ele tornou-se uma sensação mundial em 2012, quando se classificou para os Jogos Olímpicos de Verão na prova de corrida. Ele era o único atleta do mundo que competiu como atleta em Jogos Paralímpicos, para pessoas com deficiência física, e também nos Jogos Olímpicos, onde atletas que não têm deficiência física alguma participavam. O Pistorius nasceu com uma deformidade chamada hemimélia fibular, que é a ausência congênita da fíbula em ambas as pernas. Quando ele tinha 11 meses, ambas pernas foram amputadas entre o joelho e os tornozelos. Ele frequentou Pretoria Boys High School, onde ele jogou rugby na escola. Ele também jogou polo aquático, tênis em nível provincial quando ele tinha entre 11 e 13 anos. Ele alcançou fama global como o homem mais rápido sem pernas, correndo com próteses de fibra de carbono, ganhando medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Pequim e de Londres. Ele tinha o apelido de Blade Runner. Ele também alcançou as semifinais dos 400 metros nas Olimpíadas de Londres em 2012, competindo contra atletas sem deficiência. Ele chegou a terminar em segundo lugar nas provas de qualificação, mas ficou em 8º na segunda semifinal. Embora não tenha ganho nesta Olimpíada a medalha, ele fez história ao se tornar o primeiro corredor amputado a competir em ambas Olimpíadas. Em janeiro de 2004, ele competiu em sua primeira corrida de 100 metros, quase 8 meses depois. Pistorius, usando um pé leve de fibra de carbono, conquistou a medalha de ouro na corrida de 200 metros nos Jogos Paralímpicos de Atenas, em 2004. Ele começou a estudar administração de empresas e ciências do esporte na Universidade de Pretória, em 2006. O lema dele é: você não é deficiente pelas deficiências que tem, mas é capaz pelas habilidades que tem. Pistorius, quando conheceu a Riva, ele foi apresentado para ela através de um amigo em comum. Ele a achou linda. Trocaram o número de telefone e no dia seguinte ele perguntou se ela queria ir para um café.
Depois daquele dia, eles viram-se por 6 dias. Ela teve que viajar para o exterior. E quando ela voltou, eles começaram a se conhecer melhor. Em novembro, fizeram planos para o Natal. Ele pediu para ela ir junto com ele viajar, mas ela disse que precisava de um tempo a sós. No começo do namoro, tudo parecia ir bem, mas com o tempo, o temperamento controlador e possessivo dele começou a aflorar. A família dela disse que ele começou a dizer para ela o que ela podia vestir, o que ela não deveria vestir, com quem ela deveria andar. Ele tornou-se uma pessoa totalmente controladora. Não queria mais estar no meio dos amigos dela, não queria que ela ficasse com os amigos que ela tinha. Ele queria que ela ficasse com ele o tempo todo. Ou seja, ele estava isolando-a do resto do mundo. E isso também estava incomodando a Riva. Uma ex-namorada do Pistorius disse, o nome dela é Taylor, que eles começaram a se falar em uma partida de rugby em 2010. Depois disso, meio que começaram a conversar pelo Facebook. Ela disse que ele era charmoso, respeitoso, que se davam bem. E disse que dentro de 3 meses o relacionamento da Taylor com ele começou a ficar um pouco estranho. Ela começou a notar umas mudanças nele. Ela disse que ele desenvolveu um temperamento que a amedrontou, que as coisas pioraram. A mudança de humor dele era imensa e isso consumiu o relacionamento e ela terminou o namoro. Taylor disse também que o Pistorius costumava gritar com ela a ponto dela temer pela própria vida. Ela deu um exemplo que uma viagem que eles fizeram juntos, Pistorius estava mudando de humor por nada. E um dia ele pegou uma arma carregada e disparou pelo teto solar do carro dele. A Taylor ficou absolutamente petrificada. Ele riu após o incidente. Ela também disse que ele costumava mordê-la, beliscar quando estava com raiva e às vezes por diversão. Ela não gostava disso. Outra namorada, ex-namorada do Pistorius, disse que ele a deixou com hematomas, que ele costumava trancá-la na casa dele, a deixava às vezes sem comida e que uma vez ela teve tanto medo dele que ela escondeu a arma dele. Dá para vocês verem que ele era um rapaz bem complicado, né? No dia dos namorados do ano 2013, a Riva teve a vida interrompida, infelizmente, tirada pelo namorado, pelo Pistorius. O Oscar Pistorius afirmou que ele disse que ele achava que havia um intruso escondido no banheiro da casa dele. Porém, ele foi considerado culpado por homicídio culposo no primeiro julgamento, onde ele pegou apenas 5 anos. Uma vergonha. Em 3 de dezembro de 2015, a Suprema Corte de Apelação da África do Sul anulou essa condenação e, em vez disso, aumentou a pena para 13 anos e 5 meses, que é uma vergonha também, né? A mãe da Riva disse que a Riva estava prestes a deixar o Pistorius. Ela disse que as roupas da filha já estavam todas dentro da mala. Ela disse que ela não tinha dúvida nenhuma que a Riva iria deixá-lo naquela noite. Ela disse que quando a filha estava há 3 meses namorando com o Pistorius, um dia eles estavam discutindo e ele estava dirigindo. E ela disse que ele estava dirigindo a 160 quilômetros por hora. Ela ficou tão aterrorizada que ela ligou para a própria mãe. E a June falou, põe ele no telefone. E disse para ele parar de correr com aquela loucura, senão ele ia acabar machucando a Riva e a ele. Ele ficou muito bravo com isso, mas aí ele acabou diminuindo a velocidade, ou seja, ela precisou colocar a mãe dela no telefone para a mãe dela mandar para ele parar com isso, e aí ele acabou diminuindo a velocidade. Vocês podem ver por aí que é um rapaz que tem uns problemas, né? Era a noite do Dia dos Namorados na África do Sul, quando foi a noite que ele tirou a vida da Riva. Ele se declarou inocente dizendo assim: a Riva estava lá com ele, dormindo, tal, à noite, mas ele disse que ele acordou à noite com um barulho, que ele pensou que era um intruso no banheiro dele. O que ele fez? Ele desceu da cama e ele atirou no banheiro, que estava com a porta fechada, sendo que 3 balas atingiram a Riva e ela não resistiu aos ferimentos, ou seja, ela estava dentro do banheiro. Como que você acredita que alguém está deitado ao seu lado
você pensa que tem um intruso. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ver que a pessoa está do teu lado, né? Como é que você vai, sem mais nem menos, sem nem saber quem que está dentro do banheiro? Que poderia ser ela, né? Só que ela estava lá porque ela estava fugindo dele, não porque ela estava usando o banheiro. E ele dizendo na corte que ele ouviu um barulho, achou que era um intruso e deu 3 tiros. Um dos tiros pegou primeiro no quadril e não na cabeça, como alegavam os advogados dele. Ele disse acreditar que a Riva estava atrás da porta quando a primeira bala atingiu o quadril, fazendo-a cair em cima de um porta-revistas que estava próximo do assento do vaso sanitário. Ele disse que provavelmente ela estava sentada em uma posição defensiva no momento em que a bala final atingiu a cabeça. Esse é o advogado dela, da família dela, tá? Pela perícia, eles concluíram que ela deveria estar com as 2 mãos cobrindo a cabeça de maneira assim protetora. Ele atirou em um banheiro que tinha a porta fechada, sem saber quem estava lá. Poderia ser a Riva? Como que ele não pensou nisso? E outra coisa estranha, ela tinha o celular com ela no banheiro. Por que ela estaria no banheiro às 3 horas da manhã com o celular? Porque, obviamente, ela não acordou para ir ao banheiro. Alguma coisa estava acontecendo ali dentro daquele quarto que a fez ficar com medo. Ela, com o telefone, correu lá para o banheiro, fechou a porta, mas nunca imaginou que não sairia mais dali com vida. De acordo com a polícia, as balas que atingiram o lado direito mostra que ela não estava sentada no vaso sanitário, mas agachada atrás da porta trancada. Pistorius foi exposto na corte como um homem paranoico, que teve vários casos semelhantes com outras mulheres e que ele também traiu a Riva com várias outras mulheres durante o relacionamento, fato que ela parecia não saber. A Riva disse em uma mensagem de texto que foi encontrada pela polícia, que ela disse assim: às vezes tenho medo de você, de como você se irritará e de como você reagirá a mim. Ou seja, ela tinha medo dele. Isso não é um relacionamento sadio. Não era. A primeira testemunha no julgamento, a vizinha do Pistorius, Michelle Berdiger, ela declarou que ela ouviu gritos, segundo ela, horripilantes, antes de 4 tiros disparados. Segundo ela, nas primeiras horas de fevereiro. Dia 14 de fevereiro. Ela também disse que os gritos começaram a diminuir após o tiro final. Depois de reconstruir a cena do crime, foi feito, né, com ele lá, tentando disparar a arma para ver como é que tudo aconteceu. Então, durante a reconstrução, ele disparando a arma de fogo de diferentes alturas e posições, o perito, chamado Mangina ou Mandina, concluiu que Pistorius, ele não estava usando a prótese quando ele disparou nas pernas, né? Em uma declaração juramentada na audiência sobre uma fiança, o Pistorius testemunhou que ele se sentiu especialmente vulnerável porque estava confuso, que ele pensou que era um intruso que havia entrado em sua casa, que ele estava deitado, ele já estava sem as próteses dele. Porém, o promotor arguiu por que ele não olhou para ver se a Riva estava na cama, porque ela poderia estar no banheiro. Ele não teve explicação. O Pistorius reagiu emocionalmente durante o caso, derramou muitas lágrimas, chorou, parecia ter um choro verdadeiro, mas tardio, né? Em um dos depoimentos, ele passou tão mal que ele vomitou ao ouvir as descrições que o patologista estava fazendo dos ferimentos à bala que a Riva recebeu. Outras vezes ele parecia calmo, tomando notas durante os depoimentos, conversando com os advogados durante os intervalos. Uma pessoa que conhecia a Riva disse: poucos conheceram Pistorius. Ele não parecia ser quem todo mundo pensava que ele era. Ela disse que ele não tinha interesse algum em
ser amigo dos amigos dela e nem de socializar-se com a família dela. Ela disse que a relação era muito unilateral, tudo nos termos dele. Que ela era gentil, amigável, uma moça humilde. Todos que conheceram Riva a amavam imediatamente. Ele com certeza queria desfilar com ela. Nada mais do que isso, uma moça linda. Uma das amigas dela diz que qualquer mulher que o enfrentasse ou desafiasse seria um problema. Em uma mensagem enviada de Riva para Pistorius, ela disse assim: não tenho 100% de certeza porque estou sentada para digitar uma mensagem a você, mas talvez seja muito sobre o que está acontecendo. Hoje eu estava celebrando o noivado da minha melhor amiga e eu queria ficar um pouco mais, mas você estava me atormentando incessantemente desde que voltamos de lá. Eu entendo que você estava doente, mas foi horrível ontem, não foi bom para nenhum de nós. Mas conseguimos superar os nossos problemas e nos comunicar bem o suficiente para mostrar nosso carinho um pelo outro, e isso é maior do que tudo que nos afeta. E ela continua: eu não estava flertando com ninguém. Me sinto mal por você sugerir isso. Você fez uma cena na mesa para sairmos de lá. Estou terrivelmente decepcionado com a forma como o dia terminou e como você me deixou. Estamos vivendo um relacionamento de padrão duplo, onde você pode ficar bravo sobre como eu lido com essas coisas. Eu ouvi de você que você namorou muitas mulheres, mas você entende se eu mencionar uma história engraçada sobre um ex-namorado? De longa data, você se transforma. Eu faço de tudo para te deixar feliz. Estou chateada com você há 2 dias. Eu saí da festa antes e isso me chateou, eu não posso trazer aquele dia de volta. Tenho medo de você às vezes, vejo como você me repreende e como você reagirá. Você me faz feliz 90% do tempo e eu acho que nós somos incríveis juntos, mas eu não sou nenhuma outra vadia que você conheceu ou alguém tentando estragar a sua vibe. Sinto muito se você realmente sentiu que eu estava dando em cima do marido da minha amiga. E sinto muito que você pense tão pouco assim de mim. Eu só quero amar e ser amada. E ser feliz e fazer alguém feliz. Talvez nós não podemos fazer isso um pelo outro. Porque agora eu sei que você não está feliz. E eu estou com certeza muito infeliz também. Well, dá pra ver aí que o casal tinha uma série de problemas. E dos sérios. Como eu falei antes, ele já havia dado um tiro de dentro do carro para fora. Outra vez, disseram que ele atirou de dentro do carro em um farol de um carro que estava na frente dele. Disseram que outra vez ele deu um tiro dentro de um restaurante, embaixo da mesa. Tinha mais de 300 pessoas no local. Olha, só isso já prova o caráter desse homem. Esse cara, ele é paranoico, ele não é um homem do bem. E tudo tem que ser da maneira dele, nos termos dele. Dá para claramente perceber o caráter possessivo, extremamente ciumento que ele tem. Acho que vocês podem ter uma ideia do tipo de relacionamento que eles tinham e como ele era manipulador, controlador e como o relacionamento era unilateral. Uma ex-professora da Riva, que deu aulas para ela quando ela era ainda uma criança, ela disse: ela era um espírito livre. E esse bom espírito era capaz de comunicar-se com todos e abraçar a todos, independente da raça, da cor. Isso por si só mostra o quanto ela era boa. Nós bem sabemos que na África do Sul, quanto na época do Apartheid, foi terrível a perseguição naquele país. E ela, mesmo sendo uma pessoa branca, ela nunca tratou ninguém com distinção. Ela respeitava todas as raças, cor e credo. Em declarações à mãe dela, ela disse que o Pistorius era patético, temperamental e possessivo. Na corte, ele chorando pediu perdão a ela. Ela disse que ela rejeitou o pedido de desculpas dele, bem como a versão do que ocorreu com a filha dela. Após o falecimento dela, houve um funeral que foi feito pela família dela e, obviamente, que ele não estava convidado. Mas ele também fez um. Ele teve a coragem de fazer um para os amigos dele e tal. Teve gente que foi, né? Olha, é uma história muito triste. Uma vida cortada. Que moça linda, que futuro promissor. E ele, tirando esse temperamento horroroso, era um rapaz com futuro promissor. Ele estragou a vida dele, a vida dela, a vida da família dela, a vida da família dele. Porque quando um crime ocorre, não é somente a pessoa que parte,
todos os que ficaram têm a vida destruída. Infelizmente, a Riva disse uma coisa: 90% do tempo eu sou feliz com você, mas aí teria aquele 10% ali que ela não era. Se tem uma das coisas que todas as vezes quando eu estou com vítimas de violência doméstica, eu digo para todas elas sem exceção: você tem que sentir-se feliz e segura 100% dentro de um relacionamento. Vamos aprender, infelizmente, com essa história tão triste. Nada, nem os pedidos de desculpa, o choro incontrolável vai trazê-la de volta. Eu piamente acredito que naquele dia na corte o choro dele foi até verdadeiro, tardio, mas foi verdadeiro. Ele não sabia o que estava fazendo, perdeu a cabeça. Nada vai justificar o que ele fez. Eu não sei se vocês conheciam a história desses dois, um casal tão bonito, né? Que tinha tudo, vamos dizer assim, para dar certo, se de verdade dentro desse relacionamento esse rapaz fosse um pouco mais equilibrado, mas claramente era uma pessoa exageradamente ciumenta e que não se conteve. Uma vez que foi contrariado em algo, cometeu tal atrocidade. Vamos aprender com isso. Nunca, 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 não fique dentro do relacionamento aí hoje se você não está segura, tá? Não está se sentindo bem? Sai fora hoje. Não tem amanhã para você. O dia é hoje. Não seja mais uma Riva. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Vocês acreditam genuinamente que ele achou que era alguém que estava lá e ele simplesmente, para protegê-lo, ele acabou disparando? Ou vocês acham que é algo deliberado? Ele sabia que era ela que estava lá e ele fez com o intuito, sim, de tirar a vida dela? Ou que ele simplesmente deu por dar os tiros sem nem ter ideia do que poderia ocorrer? Eu, particularmente, penso, se você está dentro de um local pequeno, você está dando tiros, obviamente que a certeza que aqueles tiros vão acertar na pessoa é bem grande, não é verdade? Era o intuito dele: eu vou tirar agora, vou descarregar isso aqui, vou acabar com a vida dela? Tenho minhas dúvidas se esse era o intuito dele, mas isso não importa. O importa é que o que ele fez tirou a vida dela. É isso que vale. É isso aí, pessoal. Se você é novo aqui, subscreva-se ao canal. Não esqueça de deixar o seu joinha aí para o YouTube entender que o vídeo é bom e passar a recomendar. Acione também o sininho para receber notificações. E eu vejo vocês em breve. Até mais, pessoal.